Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Só alguns estão bem. Tudo bem com vocês? Amém? Amém. Graças a Deus, que bom. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, né? A convite do pastor Josinaldo para ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? E o que Deus colocou para mim tratar com vocês nessa noite é sobre vencer tempestades. Você já passou por alguma tempestade? Você provavelmente já passou ou então está passando por alguma tempestade, né? Por alguma dificuldade, algum medo, alguma ansiedade, alguma frustração, né? Que vocês devem estar à beira de escolhas que precisam ser feitas e às vezes nós ficamos sem norte, nós ficamos à deriva, né? Então, nessa noite eu quero te dar instruções para que a gente saia bem no meio de uma tempestade. Amém? Você pode abrir comigo no livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. Duas Bíblias folheando ainda. Atos 27, versículo 8, por enquanto. Vamos ler o capítulo quase todo de Atos 27. Então, 27 a partir do verso 8. Aí vai tratar de uma tempestade, né, que Paulo sofreu, né, quando foi enviado para Roma. Então, vamos ler a partir do verso 8. Diz assim: E custeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigoso a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertiu-os, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 11. O oficial, cria mais no piloto do que no dono do navio, e no dono do navio do que em Paulo. Olha só, primeiro ponto que eu quero destacar aqui. A pessoa aqui foi advertido que iria para uma tempestade. Né? Você já sabia, Paulo, como um servo do Senhor, instruiu essas pessoas: não vamos, porque se nós formos, nós vamos ter prejuízo. Mas essas pessoas aqui decidiram dar ouvidos às vozes da experiência, porque o dono do navio conhecia, porque eles sabiam a rota, né, conheciam os ventos, então ele decidiu dar ouvido à voz da experiência e não à voz de um servo do Senhor. Primeiro ponto errado aqui. Você não precisa, você não pode ir com o que a maioria acha, ou com o que a maioria pensa. Nós precisamos ficar com aquilo que Deus quer que a gente esteja, né, que a gente pense. Nós precisamos ficar com o que Deus quer que a gente fique. E eles aqui foram advertidos, né, mas mesmo assim foram. E continuando aí, a primeira pessoa que nós precisamos, querido, procurar em situações difíceis é Deus. E eu vi um relato que as pessoas falaram que a pessoa busca mais Deus geralmente quando está passando por momentos muito difíceis. Esse é o período que as pessoas mais buscam Deus. É quando está passando muita pressão. Né? Porque quando a gente está no oba-oba, no bem bom, às vezes a gente não liga muito para o Senhor. Está tudo bem. Mas quando o sapato aperta, quando as coisas comecem a ficar ruins, aí as pessoas, Deus me ajuda. A primeira pessoa que as pessoas geralmente socorrem é para os pés do Senhor. E glória a Deus por isso. E versículo 13. A tempestade e o naufrágio. Diz assim: soprando o vento sul brandamente e pensado terem que já o que desejavam, levantaram a âncora e foram mais de perto, custeando a ilha de Creta. Né? Então, diga comigo: mente. A mente, ela mente. Né? Olha só a experiência aqui. No começo do versículo 13: soprando o vento do sul brandamente, porque os ventos estavam favoráveis. Os ventos estavam dizendo: não, vamos por aqui porque aqui está legal, aqui os ventos estão tão jóia, então vamos por aqui. Né? Então, cuidado que a mente, ela mente. Né? Então, a gente precisa ficar. Paulo tinha dado uma instrução para aquelas pessoas para que elas não fossem por ali, porque senão iam ter prejuízo. Iam se perder, a gente ia danificar o navio e ia danificar a carga que estava dentro do navio. Mas assim, não, por aqui dá para ir, porque aqui está fácil.
Isso me remete muito a gente ter escolher os caminhos muito fáceis que nós temos na vida. Né? Mateus capítulo 7, ele fala sobre os dois caminhos, né, que nós devemos escolher. Entrar pela porta estreita, porque a larga é o caminho que leva à perdição. Né? A porta estreita é um caminho difícil, mas é um caminho que nos leva à salvação. E a porta larga é um caminho fácil, mas que nos leva à destruição. Né? Então, geralmente, aí o versículo termina que essa é a porta com que as pessoas mais entram. É a porta larga. Né? Então, escolhem um caminho mais fácil para sair, né? Para irem. Mas aqui tinha sido dada uma instrução do Senhor para que não fosse. Para que não fossem, porque senão ia ser dano para a vida deles. Amém? Não vá com a maioria. Não é porque todo mundo... Vou dar um exemplo aqui. Não é que todo mundo está jogando jogo. Vou entrar porque a gente estava falando lá na vigília sobre Free Fire. Não é porque todo mundo está jogando Free Fire que eu devo jogar Free Fire também. Não é porque agora está todo mundo usando uma roupa que eu preciso usar ela também. Eu não preciso ir com a maioria. Né? Eu preciso andar no que é certo. Eu preciso andar pelos princípios da palavra. Pelo que a palavra manda eu andar e fazer. Amém? Então, cuidado com caminhos muito fáceis. O nosso caminho deve ser Jesus. Amém? Jesus é quem mostra o caminho pela sua palavra. Se o diabo não tem tentado te parar de alguma forma, você não está fazendo a vontade de Deus. Isso é algo que tem muito no meu coração ultimamente. Já condicionado está gerando. Se o diabo não tem tentado te parar, queridos, algo está errado. Se na sua vida está tudo oba-oba, está tudo jóia, está tudo legal, alguma coisa está errada. Porque nós passamos por tempestade, nós passamos por provações, nós passamos por tribulações. Uma vida cristã, uma vida com o Senhor não é muito fácil, nós passamos por desafios. Mas se nós estamos em uma posição porque nós estagnamos, porque nós ficamos parados, né, a gente não decide não crescer, mas também não decide se desviar da palavra, eu não estou pecando, mas também não quero avançar. Para mim aqui está bom. E muita gente tem se encontrado dessa forma, tem parado, onde Deus quer que nós continuemos. Né? Como Deus aí fala, com Deus é de fé em fé, de glória em glória, de degrau em degrau. A gente sobe um degrau e Deus tem outro degrau para que a gente suba. Né? E Deus tem sempre mais e quer sempre mais da gente. Deus ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, se tudo na tua vida está fácil, alguma coisa está errada. Você precisa sondar o seu coração e a sua vida é o que você tem feito. Se está tudo bom na sua vida, você precisa olhar para o que você tem feito e o que você está fazendo. E rever seus preceitos e os seus modo de agir, de falar e de ver. Você precisa ver alguma coisa. Porque algo não está certo. Né? Quando a gente decide crescer em Deus, desafios vêm, pessoas falam mal, pessoas criticam, jogam pedra em você porque você está crescendo. Né? Só se joga pedra em árvore que dá frutos. Então, se você não tem dado frutos, querido, se você está parado, alguma coisa está errada. Amém? Agora o versículo 14 de Atos 27 aí. Não muito depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado vento nordeste. Tendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Ficaram à deriva. Aqui ele já começou a perder a esperança. As pessoas saíram, isso aqui era à noite. Imagina aí comigo. Pessoal no meio de uma tempestade e à noite não estava vendo nada. Né? E com vento soprando e tempestade caindo e essas pessoas ficaram à deriva. E o que é a deriva? Elas perderam o norte. Elas perderam o foco. A deriva significa isso, sair da rota. Né? Os marinheiros usam isso. Os marinheiros e os aviões, eles andam por rotas. Né? Então, quando eles aqui se perderam, eles ficaram à deriva, ou seja, eles perderam a rota que eles tinham. Eles perderam o foco que eles tinham. E geralmente, quando nós estamos passando por tempestade, a pressão é tão grande, as circunstâncias vêm tão forte que a gente esquece de olhar para quem realmente importa. A gente perde o nosso norte, a gente perde o nosso foco, que é Deus, que é Jesus. E a pressão, a opressão nos espreme de uma forma que a gente não consegue visualizar aquilo que está à nossa frente, que Deus manda a gente seguir. Né? Então, quando nós isso aqui foi uma desobediência que aconteceu. Né? Deus tinha dado a instrução, não vá. Não, se você for, vai dar errado. Mas mesmo assim,
decidiram ir. E assim sofreram as consequências. Então, queridos, fique com a instrução do Senhor. Se Deus disse que é para fazer, faz. Se Deus disse para não fazer, não faz. Se Deus disse que é para ir, você vai. Amém? Estou muito sério. Vamos continuar. E aqui, provavelmente, essas pessoas aqui, eu imaginando comigo em casa, essas pessoas já se perderam. O medo devia estar muito grande. A frustração aqui, o desespero estava muito grande. Essas pessoas no escuro, né, com tempestade e com vento lá, sem ter norte mais, perdidos e completamente à deriva. Então, eles ficaram com medo, eles ficaram frustrados. E isso remete muito para as nossas vidas também. Isso acontece conosco. Vamos continuar aí. Aí, provavelmente, eles já perderam as esperanças. E o versículo seguinte vai te dizer isso. Versículo 18. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Começaram a esvaziar o navio. Eles começaram a jogar coisas que importavam. Jogaram os alimentos fora para que o navio ficasse mais maneiro e não afundasse. Começaram a jogar coisas que eram essenciais para que eles ficassem firmes. Né? Então, jogaram fora. Versículo 19. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Tem outra versão aí que diz que eles também se lançaram. Lançaram tudo. Tudo que tinha no navio, eles lançaram fora. Coisas que importavam, coisas que eles precisavam. E no meio da tempestade e da opressão, o desespero faz a gente lançar fora essas coisas. Mas nós precisamos ficar com o que importa. Com que as coisas que realmente importam, que valorizam. No meio da tempestade, nós precisamos de amigos perto. No meio de uma tempestade, nós precisamos de pessoas de confiança com quem a gente possa contar. E nós temos também o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, que está conosco em toda ocasião, a qualquer tempo, e não nos deixa em hipótese alguma. Né? E mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, ele não nos deixa. Ele não deixa de estar conosco. Uma vez aceitando Jesus, uma vez ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, para sempre ele vai estar lá. Amém, queridos? Vou continuar aqui. Na hora da pressão, muitas vezes esquecemos que diz ao nosso, o que Deus diz. E nessa hora aqui da opressão, geralmente não, é o que acontece. A gente esquece o que Deus fala ao nosso respeito. Né? Se Deus diz que nós somos vencedores, nós somos vencedores. Se Deus diz que nós somos justos, nós somos justos. Se Deus diz que nós podemos, nós podemos. Né? E às vezes, como a pressão é muito grande, a gente esquece os princípios da palavra. A gente esquece o que Deus diz ao nosso respeito. E isso é perigoso. É uma arma muito poderosa que nós precisamos ter a palavra quando nós estivermos passando por meio de tribulações, de tempestades. Porque nós podemos rebater. Comigo não. Não é assim que as coisas funcionam. Para longe de mim, diabo. Outra coisa, existem tempestades que é o diabo que lança. Existem tempestades naturais. E existem tempestades que é o Senhor que lança também. E eu vou te provar isso na Bíblia, que o Senhor também pode lançar tempestade para nos provar. Vamos continuar. Versículo 20. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Aqui já acabou para eles. Foi o fim. Perderam a esperança. Já não tinha mais jeito. Eles olham para um lado, olham para o outro, não vê saída, não vê solução. O dia amanheceu, mas não se via nem sol, não se via nada. Então aqui perdeu essa esperança. Você conhece aquele ditado que a esperança é a última que morre? Para eles aqui já tinha morrido. Eles perderam a esperança. E uma arma que eu quero te dar, poderosa, nós acabamos de fazer para passar no meio de tribulação, é a adoração. É você cantar louvores ao Senhor quando estiver passando por provações. É tudo difícil e a gente adorando. É as coisas indo contra ao nosso respeito, as coisas do Senhor, que o Senhor tem dito sobre nós, e mesmo assim dando errado, mas a gente continua a adorar. Sabe, queridos, a gente quando está num momento de louvor aqui, eu já ministrei sobre isso, mas o louvor existe um poder através da canção e através da adoração.
através da música, que entra uma adoração. E o que é a adoração? É quando nós entramos no Santo dos Santos. A adoração, ela vem de Deus, ela entra em nós e ela volta para o Senhor novamente. Então a adoração é uma arma crucial e importante para que a gente tenha para passar pelas situações difíceis. E quando está tudo apertando mesmo, a gente começa a adorar. A gente começa a entronizar o nome do Senhor e a render graças a Ele, porque Deus é bom. E a gente, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, o impossível, não desistiu de mim. Já deu tudo certo. Sabe, existem louvores inspirados pelo Espírito Santo que são para essas situações. Existem louvores que nos tiram da opressão, que nos tiram do desespero, dos momentos difíceis. E eles foram feitos para isso porque são experiências que pessoas viveram e que agora transformaram a experiência em uma canção. E essa canção liberta as nossas vidas e através da canção, da adoração, existe um poder que pode quebrar, que pode abrir as correntes e libertar a gente das situações através da nossa adoração. É por isso que é muito importante a gente estar aqui nos 30 minutos iniciais do nosso culto, a gente louvar com entendimento. Sabe o que tem acontecido muito na nossa igreja? Um louvor mecânico. As pessoas abrem a boca e cantam e cantam e cantam, mas não sabem o que estão cantando. Ou até sabem, mas não entendem o que cantam. A gente acabou de entronizar o Senhor Santo, incomparável. Não há outro além de você. Olha que palavras bonitas a gente está entronizando ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, e todos, mas todo mundo vai ver como Deus é grande. E vão ver mesmo, querido, nas nossas vidas. As pessoas precisam ver o tamanho do nosso Deus. As pessoas precisam ver o que Deus tem feito na minha e na sua vida. Você precisa ser canal de Deus na vida dessas pessoas. Ser um exemplo assim como Jesus foi para a vida delas. Amém? Eu creio que você vai cantar diferente a partir de hoje. No nosso louvor e na nossa adoração. Não questione Deus por quê, mas Senhor, por que eu estou no meio dessa tempestade? Senhor, por que está demorando tanto? Não questione. Abre comigo lá em Salmos, capítulo 73, capítulo 73. Eu vou te contar uma história rapidinho aqui. De um cara que murmurou, que parece muito com a gente hoje. Salmos 73. Diz assim, Salmo de Asaf. Começa assim. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração, os limpos de coração. Aí ele fez assim no versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele diz, agora eu quase me desviei da palavra. Aí ele continua. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele aqui quase se desviou porque veio uma soberba no coração e está vendo os ímpios prosperarem e ele não. Daí não se remete muito a hoje em dia, a gente vê os corruptos aí se dando bem, a gente vê pessoas milionárias aí que gastam dinheiro comprando coisas desnecessárias e às vezes o povo do Senhor tendo falta. E aqui foi o que aconteceu com ele, ele se indignou com isso. Versículo 4. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Isso aqui ele falando dos ímpios. São livres das tribulações e dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limites à imaginação do seu coração. Zombam e falam com malícia. Na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe a água em abundância. Dizem como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado a cada manhã. Aqui ele falando dos ímpios, os ímpios estão só melhorando ali, estão só subindo de vida, estão só ficando ricos. E eu aqui estou passando o quê? Sou afligido todo dia, sou castigado toda manhã. Duas extremidades. Continuando aí.
Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Diga comigo, no santuário de Deus. Até que ele foi para o Santo dos Santos, até que ele foi para os pés de Jesus. E olha só o que aconteceu. Então entendi o fim deles. Eles estão prosperando. Eles estão lá na vida boa deles, desfrutando de coisas boas, passando por cima com arrogância, com soberbas. Mas ele disse aqui, até que eu tinha inveja deles, eu quase me desviei por causa disso. Eu aqui sofrendo atribulações, perseguições, na vida ruim, eles lá prosperando. Por causa disso, eu quase me desviei. Até que eu fui para os pés do Senhor e entendi o fim deles. Eles estão prosperando lá, mas existe um fim para essas pessoas, né? O fim não é agora. Deus, quando voltar, vai dar a cada um segundo a sua obra, né? Então, se você está passando por momentos assim, continua, porque é bênção para a tua vida. Eu vou te dizer por quê. Deixa eu ver se dá para eu continuar. Não, aqui tá bom. Vamos lá. Continuar. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 8. Volta lá no começo da Bíblia, Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 2. Diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então aqui Deus levou só para o deserto, para saber o que? Onde estava o seu coração e se ele guardaria os mandamentos. Então Deus sim prova a gente. Deus sim, existem tempestades que vêm para nossas vidas, que é permissão de Deus. Para quê? Para que a gente fique mais forte. Vou dizer de novo, para que a gente fique mais forte. Depois da tempestade a gente fica mais forte. Continua aí, capítulo 13, versículo de Deuteronômio. Adianta um pouquinho aí. Capítulo 13, versículo 3. Diz assim: Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O Senhor Deus vos prova para saber onde está o teu coração e a sua alma. Né? Para provar a nossa fé, se nós, que a nossa fé ela é real. Né? Essas provações, essas tribulações provam que a nossa fé ela é real, que fé funciona, que fé ela existe. Né? E é por a fé que nós andamos, é pela fé que nós vivemos e é pela fé que nós vencemos as tribulações e tempestades sobre as nossas vidas. Eu quero te contar outra história aqui, que eu achei bastante interessante. Me remete também a uma tempestade muito grande que esse cara aqui sofreu. Você conhece a história de Jó? Alguns. Eu vou fazer um resumo aqui da história, não vou ler o capítulo da Bíblia. Mas conta assim. Conta a história de Jó, que vivia na terra de Uz. Honrado e justo, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Havia construído um patrimônio invejável. Olha só. Jó era dono de um patrimônio que todo mundo tinha inveja. Um relato de uma pessoa, imagina aí Bill Gates. Você conhece Bill Gates, que é o homem mais milionário, não sei se ainda é, mas é o homem mais milionário do mundo. Então imagina aí, Jó era uma pessoa dessa. Ele era invejável com o patrimônio que esse homem tinha. Era dono de um rebanho com mais de 10 mil animais, entre ovelhas, camelos e bois. Possuía numerosos servos. Enfim, era o Bill Gates da época. Eis que Satanás, um anjo caído e estraga prazeres de carteirinha, insinua a Deus que Jó só é bom porque a vida lhe sorria. Aí veio o diabo aqui zuzuzar. Ah, mas para ele aqui é bom porque ele tem tudo. Para ele é muito bom adorar a Deus. Para ele é muito bom servir ao Senhor. Não tem de tudo.
Aí quando você não tem tudo, não é melhor para adorar o Senhor. Então o diabo insinuou isso a Deus. Para ele está muito bom, para ele é tudo muito bom. Ele tem de tudo. Então a vida para ele sempre vai sorrir. Afinal, ele era rico e afortunado, nada lhe faltava. Seria de esperar que respeitasse o Senhor. Mas era só lançar uma desgraça sobre a vida de Jó, o diabo, que ele ia amaldiçoar o Todo-Poderoso. É só você lançar uma maldição sobre Jó que ele vai te condenar, que ele vai ser contra você. Para o demônio, Jó não passava de um interesseiro ou um mercenário da fé. Deus que confiava muito na fidelidade de Jó. Deus confiava. E precisa confiar em mim e em você. Deus confiava na fidelidade de Jó. Queridos, o que eu tenho visto nos últimos tempos, eu creio que está para acontecer. Que nós, daqui para frente, nós seremos obrigados a testar a nossa fé. Nas coisas que os rumos têm tomado, que a sociedade tem tomado, que tem se tomado no mundo inteiro, daqui a uns tempos, nós seremos obrigados a escolher um lado. O lado certo, o lado errado, o lado da palavra ou o lado do mundo. Porque o que tem ido contra a palavra do Senhor, contra os preceitos, não é pouco. É ideologia de gênero, é pessoas querendo atualizar a Bíblia está se tornando ultrapassada, acordos de paz que estão acontecendo em Israel, isso também está na Bíblia, e você precisa saber também, que é sinal do fim dos tempos. Então, tudo isso acontecendo, tudo indo contra. Então, pode chegar, e talvez chegue um momento na nossa vida que nós seremos obrigados a escolher. Se nós ficamos com o que a palavra diz, ou se a gente entra nos preceitos. Quer que eu te dê um exemplo claro? Se o governo não liberou a vacina, é de forma obrigatória, deixou a critério de estados e municípios, mas se a pessoa não quiser tomar a vacina, ela pode ser demitida por justa causa. E aí? Ou se implantam a ideologia de gêneros nas escolas. Professores cristãos são obrigados a ensinar os filhos sobre ideologia de gênero. E aí, a gente ensina ou não? A gente vai ou não contra a palavra? Não, a gente não vai. Então, o tempo está ficando oportuno para que isso aconteça. E nós precisamos não abrir mão do que isso aqui nos diz. Se diz que é assim, é assim. Se diz que é por ali, por ali. Ponto final. Não há nada além disso aqui. Não há nada além da palavra para nós que somos cristãos. A nossa vida ela é embasada nesse livro, que é a palavra do Senhor. Então, nossa vida inteira ela é baseada aqui. Você veio para a igreja aqui, comprou sua Bíblia, ou tem sua Bíblia, sua vida inteira é baseada sobre isso que as pessoas acreditam. Então, não podemos abrir mão dela. Então, Deus confiava na fidelidade de Jó. Então, autoriza Satã a semear a diversidade na vida daquele homem. O demo especialista no assunto capricha na maldade. Primeiro, o que é que o demônio faz na vida de Jó? Já perde todas as posses. Depois os filhos dele morrem. Jó perdeu tudo que tinha. Era o homem mais milionário que tinha. Perdeu tudo. Já não era pouco, perdeu todos os filhos. Todos os filhos morreram. Por fim, ele é acometido de feridas purulentas na pele que o desfiguravam. Então ainda veio uma enfermidade sobre a vida de Jó que desfiguravam ele. Olha só a puta de coisa. Apesar de toda essa infelicidade e desgraça, Jó permaneceu fiel. Diga, permaneceu fiel. Jó permaneceu fiel a Deus e apenas repete: Deus deu, Deus tirou. Tem uma música com isso. Diante de tamanho infortúnio, e a esposa de Jó o incita a renegar o Senhor. A esposa que deveria auxiliar, que deveria ajudar, incitou Jó a desistir. Diz, larga o teu Deus, não dá certo. Então a esposa fez isso. Jó já tinha perdido tudo e ainda a esposa fazendo isso. Mas Jó permaneceu firme. Depois, 3 amigos visitam Jó com o intuito de confortá-lo. Mas na verdade queriam fazer com que ele confessasse que pecou. Aí vem a mulher, querida, aí vem os amigos. Vem os amigos ajudar ele. Onde na verdade queriam que ele confessasse que tinha pecado. Confessasse os seus pecados. Amigos que não vieram para ajudar. E isso também me lembra que a gente precisa ter amigos de confiança no nosso ciclo de amizade. Amigos de verdade. Um quarto personagem ainda apareceu na história, de nome Elihu. Se junta ao coro hostil
ele acusa Jó de se considerar mais virtuoso do que Deus. Aí chegou onde a quarta pessoa e disse: você está se achando mais do que o Senhor? Ele veio acusar mais. Ao que Jó respondeu de forma resignada: recebemos bem das mãos de Deus, por que não receberíamos o mal? Isso é uma pergunta. Jó, finalmente extenuado por tanto sofrimento, abre a boca e amaldiçoa o dia do próprio nascimento. Queridos, a pressão aqui já estava grande demais. Chega um momento que as pessoas geralmente cedem. A pressão de Jó aqui era extrema, tinha perdido tudo, filhos, esposa, posse, estava doente. Aquela pressão, a tempestade veio sobre a vida dele e ele já não via sair. E ele abriu a boca e disse: por que eu nasci? E ele continuou. Ele exprime sua revolta contra a injustiça do mundo que se abate contra os bons e os maus. Perceba que a revolta de Jó não foi contra Deus. Jó não se revoltou com Deus, com o Pai. Ele se revoltou com a injustiça do mundo, com o que estava acontecendo no mundo. No entanto, em seu íntimo, Jó não se conforma. Quer interrogar o Senhor. Aí agora ele foi para os pés do Senhor. Agora eu vou dizer: Senhor, o que é que está acontecendo? Para entender por que estava naquela situação. Afinal, ele não tinha culpa alguma, era honesto e temente a Deus, porque estava sendo punido. Ele foi para o Senhor. Que sentido há na vida se os bons sofrem e os maus prosperam? Ele se pergunta: afinal, que espécie de justiça de Deus era essa? Então, Jó foi aos pés do Senhor e se questionou: que sentido há na vida se os bons sofrem e os maus prosperam? Como a gente leu no Salmo 73. Os ímpios prosperando, tendo riquezas, e os justos sofrendo. E ele questionou Deus por causa disso. Aí será que Deus respondeu de forma resignada a Jó? Meu filho, vai ficar tudo bem. Está terminando a tempestade. Permanece, se acalma. Veja só o que Deus respondeu. Então Deus aparece a Jó em meio a uma tempestade de vento. Uma tempestade aqui. E uma voz tonitruante do Todo-Poderoso rebomba sobre os céus, mas não fornece nenhuma explicação a Jó. Ao contrário, lhe chama a atenção para a soberba dele em querer interrogar o Criador. Deus não vê aqui: tá bom, meu filho, vai passar. Deus não vê passar a mão na cabeça de Jó, não. Deus vê: por que você está dessa forma? Por que você está murmurando? Por que você está se questionando por que está nessa situação? E Jó entende o recado. Onde estava tu? E Deus fala: onde estavas tu quando eu lancei o fundamento da terra? Perguntou o Senhor. Jó, que não era bobo, entende o recado. Quem era ele para cobrar de Deus qualquer explicação? O Criador. O Criador. Jó aprendeu naquele dia não aceitar reclamações, nem Deus não aceita nem reclamação, nem murmurações. Estava tudo difícil para ele. No momento de pressão, ele cedeu e ele murmurou. Ele disse: Senhor, por que eu estou dessa forma? Por que os bons estão prosperando e por que eu estou dessa forma? Os ímpios estão prosperando e eu estou dessa forma. E Deus vem para ele e diz: não é para você murmurar. Não é para você ficar dessa forma. Cara birrinho. O pastor falar alguma coisa, você fecha a cara, você vai de má vontade. Não é para agir dessa forma. Deus, no entanto, não aparece a Jó apenas para lhe dar uma lição. Sabendo da fé daquele homem, Deus conhece cada um de nós. Ele é inabalável. Mesmo em meio aos piores sofrimentos, restaura a vida dele com um acréscimo. Multiplica seus bens e lhe dá o dobro de filhos perdidos. Jó então vive por mais 140 anos, rodeado de filhos, netos e bisnetos. Morreu feliz graças ao Senhor. Então Deus veio restituir o dobro que ele tinha perdido. Então ele passou pela tempestade. O momento de pressão, de opressão ali foi difícil. Ele tentou, e eu sei que na nossa vida também é assim. Nós passamos por pressões e às vezes: meu, cadê Deus? Deus não está vendo eu dessa forma? O Senhor não está vendo eu estar passando por isso? Por que eu estou dessa forma? Por que eu estou passando por isso? Não entendo. Não questione ao Senhor. Faz parte do processo. Volta lá para Atos, capítulo 17, capítulo 27. 27. Atos 27. Agora o versículo 21. Continuando aí. Todos perderam.
Havendo eles estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias na verdade ter me ouvido e não ter partido para Creta, para evitar este dano e esta perda. Então, Paulo aqui advertiu eles novamente. Versículo 22. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sigo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Todo mundo aqui já tinha perdido a esperança. Já tinham perdido tudo. No meio do oceano, a deriva, sem rumo, sem foco, perderam a única coisa que eles precisavam ter, que era a esperança de sobreviver. E Paulo vem aqui e fala que Deus. Todo mundo aqui, no barco aqui, estava todo mundo aflito, todo mundo com medo, mas Paulo estava tranquilo. Por quê? Por causa da presença. Ele falou: calma, gente. O anjo do Senhor vem me dizer que todo mundo aqui vai se salvar. Sabe, isso é resultado de intimidade. Paulo tinha intimidade com o Senhor e lá no momento da pressão, no momento da opressão, ele viu o Senhor, enviou um anjo até Paulo e confortou ele, dizendo: vai dar tudo certo. Diga todo mundo aí que todo mundo vai se salvar. Todo mundo aqui perturbado, mas Paulo continuou calmo por causa da presença. Por causa da presença do Senhor. E eu acho isso forte. Porque às vezes a gente chega neste lugar, a gente não reverencia como deve ser reverenciado. A palavra de Deus diz que onde duas pessoas ou mais estiverem reunidas, Deus vai estar. Então é neste lugar que as coisas são manifestas. É aqui que Deus manifesta a sua glória, o seu poder. Né? Então é aqui que Deus está e está conosco em todo momento. Está aqui de fato. Mas é aqui que se manifestam as coisas. E às vezes a gente entra pela essa porta e sai pela essa porta e não entende isso. E não dá a devida honra que é necessária ao Senhor. E nós precisamos honrar essa presença. Nós precisamos honrar a presença do Senhor. Você crê nisso? Romanos 12. Aí, depois de Atos. Romanos 12, 12 diz: Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, a nossa esperança é o que nos motiva. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. Três princípios básicos de fidelidade. Seja paciente, alegre-se na esperança, seja paciente e persevere em oração. Amém? Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ou seja, é fé, é uma âncora. A presença de Deus ela é como uma âncora, que está aí em Romanos. Deixa eu ler aqui. Só voltar aí, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, vou dizer de novo, você não entendeu. Se Deus é por mim, se Deus está do meu lado, quem é que pode me deter? Quem é que vem contra nós? Se Deus está conosco. E ainda vou enfatizar mais esse versículo aqui. Quem vai tirar da tempestade? A capacidade que o diabo tem de lançar derrotas, tentações e provações nas nossas vidas, Deus tem sua soberania de nos livrar de todas elas. O diabo tem esse poder de lançar coisas na nossa mente, dúvidas, problemas, mas Deus tem na sua soberania o poder de nos livrar de cada situação. Nada, absolutamente nada é impossível para nós que cremos. Para você que crê, tudo é possível e é possível vencer os desafios que a vida nos impõe. Né? Que pode ser do Senhor, que o Senhor faz com que a gente saia mais forte das tempestades,
ou do diabo mesmo para nos provar, para provar o crente. Pode ser uma tempestade natural mesmo, algo natural das coisas. Por exemplo, a morte de uma pessoa da família é algo natural, é algo que faz parte do processo da vida do ser humano. Né? Então, as tempestades vêm para que a gente fique mais forte, para que a gente saia dela mais vivo, mais eficaz, para que a gente tenha embasamento para vencer as próximas que virão. Existem pessoas que só procuram. Hebreus 13, versículo 5. Abre comigo aí. Só um pouco. Hebreus 13. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo diz. Ele disse o quê? Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Só com a parte aqui do versículo. Não foca no problema, foca em Deus. Por mais difícil que seja a situação, eu lembrei da música agora, o controle ainda está nas mãos do Senhor. O controle ainda está na palma das suas mãos. Eu vou já cantar a música. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou cantar, né? Mas foca em Deus, foca no propósito. Como o pastor sempre falou, o propósito ele é maior. É maior do que a pressão, do que a opressão. O propósito ele é maior nas nossas vidas. Você precisa entender o propósito que você tem nessa igreja, nesse ministério, nessa vida, nessa cidade. Qual é o nosso propósito? Você precisa entender o seu propósito. Você precisa entender o seu papel no corpo do Senhor para desenvolver ele diligentemente. Amém? E o nosso propósito ali é maior do que qualquer situação. O nosso propósito é maior do que qualquer tempestade, do que qualquer perseguição e opressão. E eu não sei quais são os tipos de tempestades que você tem que enfrentar. Eu não sei quais são os leões que você precisa matar diariamente. Né? Pode ser na área emocional, pode ser na área familiar, famílias desestruturadas, às vezes nas nossas casas. Pode ser na nossa própria vida, em nós mesmos que estamos passando por momentos difíceis. Não sei qual é o tipo de tempestade que você tem vivido ou que você viveu, né? Mas certamente eu sei que pessoas estão vivendo isso porque o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Então eu creio que tem pessoas precisando ouvir. Então, não sei qual é o tipo de tempestade. Olha para o propósito. Olha para Jesus. Não para. Não fique extasiado. Não fique. Se os marinheiros, se esse pessoal lá que tivesse afundado no navio tivesse ficado parado lá, teriam morrido. Mas seguiram a instrução de Paulo e conseguiram sobreviver. Então segue os ensinamentos do Senhor. Segue as instruções que o Senhor tem dado para a sua vida. Eu não sei nem como vai ser, mas vai acontecer. Amém? Quem faz não somos nós, é o Senhor. Versículo. Você não precisa abrir, eu vou falar para Atos. Agora no versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio que o que há de acontecer, assim como me foi dito. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Existe uma promessa sobre as nossas vidas, que Deus já falou. E vai acontecer. Vai acontecer as promessas de Deus aqui. Ninguém vai se perder. Ninguém vai ficar à deriva, porque existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. E essa promessa é maior, essa promessa nos leva para o propósito. E nós vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Nós não iremos nos perder, nós não iremos ficar à deriva, mas nós iremos seguir as instruções de um servo do Senhor, seguir as instruções que o Senhor tem nos dado para que a gente possa ser feliz, para que a gente alcance o propósito, para que a gente more eternamente no céu com o nosso Pai. Vou continuar aqui. Filipenses capítulo 18, capítulo 2. Filipenses 2,
2,14. Fala sobre aquele versículo, aquele capítulo que a gente leu lá em Salmo. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeces como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido nem trabalhado em vão. E aqui ele fala, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar, não ter corrido nem trabalhado em vão. Isso aqui já é a continuação do versículo anterior que está falando sobre murmuração. Quando a gente murmura, a gente perde as bênçãos de Deus. Quando você questiona, você pede que Deus tem que falar. Você impede que as bênçãos de Deus cheguem até a sua vida. Então, mais uma vez, eu vou te dizer, não questiona o agir de Deus na tua vida. Não questiona por que, Senhor, tu dessa forma. Por que, Senhor, está acontecendo assim? Por que eu estou no meio dessa tribulação? Apenas confia. Deus é Deus. Ele faz as coisas acontecerem com um propósito para tudo. Deus não faz nada sem propósito. Deus é um Deus, cadê a palavra que eu tenho notado aqui? Deus é um Deus intencional. Então tudo que acontece na nossa vida é intencional. Existe uma intenção de Deus sobre as nossas vidas para que isso aconteça. Então, não para. Só confia. Só confia que a gente vai vencer, que a gente sai mais forte. Eu li um livro muito bom que Maria me emprestou sobre Vicente, tá voando como águias. A águia, ela não passa por dentro da tempestade. A águia ela é a única ave que passa por cima. Aí, enquanto todo mundo está lá, debaixo da tempestade, sofrendo raios, trovões, molhado, a água ela está por cima. Né? A visão da águia é diferente. Ela passa por cima da tempestade. Então, mesmo que... Isso aqui também é uma instrução para você já não entrar. Né? Mas se você está passando por uma adversidade, algum problema, algo que tem te sufocado, você acha que, meu Deus, por quê? Né? Avança, só confia que o Senhor faz. Só confia no que Ele te falou. Não esquece aquilo que Deus já te falou, queridos. Não esquece aquilo que Deus falou na tua palavra a teu respeito, de quem você é, aonde você vai chegar. Não perde a visão, a missão que Deus te deu de lado. Não foca teus olhos em outras coisas. Não perde de vista a missão que foi dada. Apenas cumpre ela com diligência. Confia no Senhor. Confia no Senhor que Ele faz. Confia no Senhor que Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses. Não é para trás, né? Gente, cadê Tessalonicenses? Filipenses, Colossenses. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não sei a pressão ou opressão, mas a Bíblia nos instrui em tudo dar graças. Em tudo a gente render ações de graça ao Senhor. Agora é em tudo, não é por tudo. Porque tem gente que está passando por alguma coisa, estou só a graça. Não entendo nem o que é graça. Estou só a graça, estou vivendo debaixo da graça. Mas a Bíblia diz que em tudo você precisa dar graça, reconhecendo o Senhor, a grandeza do Senhor, a soberania de Deus sobre as nossas vidas, e em tudo nós precisamos render graças ao nosso Pai. E por isso que eu te digo que a adoração é uma arma poderosa, porque diz, em tudo você precisa dar graça. E a adoração permite isso ao Senhor. A adoração permite essa adoração de graças ao Senhor. Amém? Você está aqui? A lição, eu achei isso fantástico. A lição que você não aprende, você repete.
Isso pode ser algo de Deus nas nossas vidas, que nós estamos passando, ou se você passar por algo, isso aqui já serve de vacina para a sua vida. Agora, se vem algo, alguma tribulação, alguma turbulência sobre nós, algo que nos faz duvidar, algo que nos faz esfriar, que nos faz questionar as coisas, só entende que você está passando por isso, e isso vai gerar em você, isso vai te transformar e vai te melhorar para que nas próximas tempestades você possa estar apto para vencer. Né? Então, se você não aprende, se você desiste, se você se deixa cair, você não vai aprender. Você vai cair novamente quando vier a tempestade. E por isso, a lição que você não aprende, você vai repetir ela. E nós aprendemos com os nossos erros. Não é verdade? Nós aprendemos com os nossos erros e com erros de outras pessoas. É por isso que nós lemos bastante livro, porque a gente vê a realidade de outras pessoas para que a gente não caia novamente no erro. Né? Então, nós precisamos disso na nossa vida, aprender com os nossos erros e com erros de outras pessoas, para que a gente não repita novamente as mesmas coisas. Diga assim, só quem pode me parar sou eu mesmo. Só você pode te parar. Não é pressão, não é tribulação, não são pessoas, é só você. Você tem o poder de te parar. A escolha é tua. Você escolhe dar ouvido ao que as pessoas estão falando. Você escolhe olhar para o problema em vez de olhar para o Senhor. A escolha é sua. É sempre nossa. Amém? Então só quem pode te parar é você mesmo. Não é porque não vemos que ele não está olhando para você. Eu lembro da história de Pedro. Pedro, já na segunda tempestade que Pedro estava vivendo, na primeira tempestade Jesus estava no barco com Pedro. Então as coisas estavam bom ali, não era porque Jesus estava no barco, mas na segunda tempestade que Jesus instruiu ele que fosse para o oceano e ele ia atrás, aí já estava difícil porque Jesus não estava no barco mais. E Pedro começou a titubear um pouco, né, porque Jesus não estava no barco. E Jesus convida, nessa passagem aí que Jesus convida ele a andar sobre as águas, mas em um momento os ventos balançou e ele afundou. Aí eu ouvi uma pessoa falando aqui, mas Pedro era pescador, Pedro sabia nadar. Os historiadores dizem isso. Se ele era pescador, certamente ele sabia nadar, mas afundou. Por quê? Porque perdeu o foco que estava em Jesus. E quando a gente perde isso de vista, a gente geralmente afunda. Quando a gente perde Jesus no meio da tempestade, a gente se afoga. Então eu te convido a Jesus estar no teu barco. Convida Jesus para estar no teu barco em alto mar e eu tenho certeza que a gente vai passar pelas tempestades com eles. Eu quero, para a gente encaminhar para encerrar, o louvor pode vir. Eu quero cantar uma música com vocês que fala muito sobre isso, sobre tempestade. E sabe que às vezes a gente fica inquieto, que a gente fica apreensivo com as dificuldades que a gente tem. Mas Deus é quem aquieta tudo. É Deus quem aquieta a tempestade. É Deus quem faz acalmar tudo. É na tempestade que nós vivemos as nossas maiores experiências. Não precisa você abrir. Mas vai em Mateus, deixa eu abrir. Mateus 14, 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a Jesus e eles, andando, pois, sobre o mar, e os discípulos, vendo o caminho sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, Jesus falou, imediatamente, coragem, sou eu, não tenha medo. E Jesus vem no meio da pressão, no meio da tempestade e diz, tenha coragem, não tenha medo, sou eu que estou com você. Se Jesus está comigo, quem é que pode me deter? Se Jesus está no barco, quem é que pode afundar?
Se Jesus está conosco, queridos, não há empecilho para as nossas vidas, porque Ele está conosco. E nós carregamos a presença do Deus vivo, e essa presença ela é mais do que suficiente em nossas vidas para nos fazer vencer qualquer situação em nossas vidas, qualquer adversidade, qualquer problema que porventura surja na sua vida. Se você está passando ou se você vai passar por alguma tempestade, fique na certeza que Deus te diz: coragem, não se desanima, eu sou contigo.